Boa noite, pessoal. Obrigada pela paciência nos aguardando. Espero que esteja todo mundo bem. Hoje a gente está começando a segunda aula do módulo 2 do Lab Fora, Cruzando Fronteiras, as Potências Estéticas do Mundo Árabe, no bloco Modernismos Árabes, com a Léo. E o Lab Fora foi selecionado, tem apoio e é realizado com recursos Funcultura, via edital de seleção de projetos número 017/2021, da Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo. Eu vou deixar nas mãos da Léo para continuar nosso encontro e qualquer coisa eu tô pelo chat. Olá, gente. Boa noite a todos, a todas, a todos. Eu propus para a FIB que, no começo desse segundo encontro, a gente retomasse em grupos menores a pergunta que ficou no final da aula passada, que é o que é orientalismo, né? A gente não deixou no ar o que seria o tema. Imagino que algumas pessoas já tenham ouvido falar do conceito, mas eu acho que seria interessante fazer essa discussão em grupos menores e ouvir de vocês as percepções gerais que vocês têm sobre o que significa o tema. Então, eu queria propor que a gente se dividisse em alguns grupos para debater essa pergunta, 10 minutinhos, assim, e aí a gente volta aqui para ouvir o que os grupos, a que conclusões e percepções os grupos chegaram. Acho que seria legal entre vocês já escolherem alguém que possa sintetizar essa breve discussão que o grupo vai fazer. Só queria fazer uma pergunta antes da gente começar. Se alguém precisa de intérprete de Libras, especificamente, para a gente se dividir e deslocar intérprete para o grupo que precisa. Peço que sinalizem aqui no chat, se não precisar ou se precisar, por favor. Vou dividir a gente aqui em dois grupos e a gente volta em 10 minutinhos. Estamos todos aqui, então. Sim. Ok, então eu queria que as pessoas representando os grupos se pronunciassem, por favor, tentando sintetizar um pouco de qual foi a discussão feita. Eu fiquei Oi, responsável por... Pode falar, vai lá. desculpa. Não, não, pode ir, foi mal. Não, não, pode ir, vai lá. Já tá indo. Ah, então tá bom, desculpa, viu? Imagina, É, imagina. foi mal. É, no nosso grupo, a gente começou, né, com a pergunta da impressão para cada um o que que era orientalismo, e aí trouxemos a ideia de que fosse um estudo do Oriente, o entendimento das questões políticas e sociais do Oriente. E aí, depois, Léo acabou desenvolvendo um pouco mais com a gente, né, de que, na verdade, tem o orientalismo pré-Said e Eduardo Said, né, e pós-Eduardo Said. Então, antes do Eduardo Said, era uma ideia de que era realmente esse estudo do Oriente, e depois Eduardo Said traz essa visão decolonial, de que, na verdade, o Oriente é uma criação colonialista, né? E esse estudo do Oriente é uma tentativa de desenvolver uma idealização, um entendimento que promovesse esse colonialismo, né? Acho que foi isso. No nosso grupo, a gente teve uma discussão um pouco
dispersa sobre isso e chegamos a um lugar que a gente entendeu que o orientalismo era um estudo, né, sobre essa forma como o Ocidente lida com o Oriente e as percepções geográficas e culturais sobre isso, assim, a maneira como a gente percebe, a maneira como a gente interage e esse lugar de outridade que é criado por países imperialistas sobre o Oriente, né, assim, e aí a gente falou sobre como programas como Caceta e Planeta aqui no Brasil, por exemplo, contribuíram com muitas sátiras em relação a isso e construíram no nosso imaginário essa ideia de piada com um outro povo, enfim. A gente foi conversando um pouco sobre a respeito disso, se alguém quiser complementar, é, acho que é isso. Alguém mais gostaria de trazer alguma percepção que teve ou que... Achei muito legal fazer essa comparação cultural com entretenimento no Brasil e como houve esse processo de exotização e criação de um árabe imaginário, né, de um árabe que a gente inventou e que é pautado também no orientalismo, que é esse corpo de estereótipos e preconceitos, etc. Às vezes até não às vezes, né? Frequentemente, quando a gente lida com os escritos de muitos dos autores orientalistas do século XIX, a gente observa um pseudocientificismo, assim, uma coisa quase alucinógena, uma percepção totalmente desconectada do real acerca de um povo inteiro. E as generalizações eram construídas em cima disso. Eu tenho uma coisa a complementar que eu acho bem interessante também, que é, por exemplo, a análise de pensar que tem alguns autores que transformavam a cultura oriental como se fosse uma encarnação repetitiva de um passado europeu, tipo, como se o Oriente imitasse, no sentido como, por exemplo, se os islâmicos eles roubavam todos os atributos de Jesus Cristo e davam para Maomé de maneira, tipo, que roubavam a divindade. E eu acho que isso é um exemplo que, na minha opinião, talvez seja coerente para isso, para a pauta. Muito interessante, acho que tem tudo a ver mesmo. E reforça essa ideia, né, que eu acho que parece que todo mundo leu o Said aqui, né? Então eu vou só pular essa parte. Achei tudo, acho que realmente é isso mesmo. O, o orientalismo ele é um conjunto, né, de escolas, práticas, saberes, discursos, metodologias e crenças desenvolvidas pelos europeus a partir do século XVIII, e o objeto de estudo do orientalismo seria esse Oriente, essa criação que é o Oriente. E eu achei muito legal que a FIB já trouxe essa questão da outridão, de que o Oriente ele é uma ferramenta de você categorizar o outro, aquilo que está alheio à cultura ocidental, aquilo que é o não ocidente. Essa percepção é bem interessante para a gente desenvolver um pouco o que o orientalismo quer dizer nesse sentido, né? O conhecimento sobre outros povos, a partir dessa dinâmica do orientalismo, significa poder. Os europeus, basicamente, distribuíram seus intelectuais em várias partes do mundo, não só no mundo árabe, não só no Oriente, mas nesse caso no Oriente, para estudarem povos distintos que eles enxergavam como cobaias desse experimento perverso do colonialismo, quase como animais a serem observados, estudados e dominados dentro do seu habitat natural, digamos assim. Metaforicamente, o Said argumenta que o orientalismo seria um filtro que manipula o nosso olhar e através do qual se solidificam os nossos preconceitos acerca do oriental e, nesse caso, acerca do árabe, né?
a imagem do oriental é ainda hoje propositalmente congelada no tempo, no sentido de que a gente sempre olha para esses povos enquanto atrasados, inferiores, primitivos, animalescos, quase enquanto sub-humanos, o que é um processo de formação epistêmica francamente muito cruel, assim. A maneira como os conhecimentos são produzidos sobre esses povos de maneira absolutamente generalista e ignorando a complexidade dessas sociedades humanas. Então, o Said faz essa crítica à escola orientalista, à academia orientalista, a partir de uma perspectiva decolonial. Significa que ele questiona a forma como o conhecimento supostamente científico, a partir do século XVIII, se dá de maneira constitutivamente eurocêntrica, entendendo a cultura enquanto um campo ideológico de disputa e uma ferramenta fundamental, talvez até mais do que a guerra, talvez até mais do que a postura bélica. A cultura é um campo ideológico de disputa e uma ferramenta de manutenção do poder colonial e das dinâmicas imperialistas. A obra que vocês estão vendo aí é de um pintor orientalista, um pintor francês chamado Jean-Léon Gérôme. E meu compartilhamento de tela está pausado. Tá. Vocês estão vendo? Ok. Então, essa pintura que vocês estão vendo aí é do Jean-Léon Gérôme, que é um pintor francês do século XIX, muito famoso, muito conhecido e estudado dentro dos departamentos de História da Arte aí. E essa pintura se chama O Mercado de Escravos, né? Aqui a gente vê alguns homens que parecem ser árabes, talvez beduínos, homens nômades, né? Avaliando o corpo de uma mulher com um aspecto de odalisca, né? O corpo, a maneira como o corpo dela está colocada aí na pintura parece fazer referência a essa figura feminina bastante comum na pintura francesa do século XIX. E eu não sei, eu acho que a impressão que me dá é de que a gente meio que se convence quase que automaticamente da bestialidade e do aspecto asqueroso e animalesco desses personagens em torno da mulher. E a mulher parece ser retratada com uma fragilidade, uma pureza quase intocável, né? E a imagem parece retratar uma cena de violação aí, né? Essa mulher nua tendo a arcada dentária dela avaliada, porque ela está sendo vendida dentro desse mercado, né? O que eu acho interessante é que essa pintura ela realmente opera esse processo de animalização do árabe, ao mesmo tempo que uma certa sacralização de uma branquitude, assim. Porque essa mulher ela parece estar um pouco deslocada da realidade geográfica desse espaço. As mulheres beduínas não eram brancas dessa forma, e muito menos sem pelo nenhum, né? Elas não têm essa mulher não tem absolutamente nenhum pelo no corpo. Então ela é quase que infantilizada também, é uma imagem complexa e que eu duvido que tenha sido construída com base numa cena real. Ainda que haja inspiração na arquitetura, nos modos de se vestir, que são bem retratados pelo Gérôme, eu duvido que essa tenha sido uma cena real. O que não significa dizer que não havia escravidão no mundo árabe, vejam bem. O meu ponto não é esse.
mas é discutir a maneira como as figuras são representadas e como os signos são construídos dentro dessa pintura. Tem uma outra pintura que eu acho que é interessante para a gente entender esse conceito de orientalismo, que é essa outra pintura do Janon Gerome, que se chama Napoleão diante da Esfinge. Eu vou dar um minutinho aí para vocês olharem para essa pintura. E, se vocês quiserem, compartilhem alguma impressão que vocês tenham sobre ela, agora que a gente já desdobrou um pouco esse conceito de orientalismo. Uma pintura aí de 1886. Desculpa, o nome da pintura não é Napoleão diante da Esfinge, é Bonaparte diante da Esfinge. Interessante ver que a Esfinge está um pouco coberta, né, pela areia. É importante lembrar aí que muitos dos processos de estudos arqueológicos, escavações, foram feitas durante esse período aí do século XIX. Então, mas é interessante, de qualquer forma, que a Esfinge esteja sendo representada dessa forma, porque ela não parece tão grande diante do Napoleão, né? E ele também está com essa pompa, né? Essa postura diante da Esfinge, como se ele tivesse conquistado a Esfinge, né? Exatamente o que a Ana disse aqui, né? Ele encara a Esfinge como se fosse maior que ela, o grande descobridor que está levando a tropa. Então, existe um mito aí criado do Napoleão conquistador, né? Do Napoleão... Vocês continuam vendo a imagem? Sim. O Napoleão Bonaparte ele chega no Egito em 1798. E tanto na opinião do Eduardo Said quanto do Albert Hourani, que foi o outro pesquisador que eu citei no encontro passado, esse é o primeiro indício do que viria a ser um dos processos coloniais mais brutais da história, a saber, a colonização europeia dos povos muçulmanos. A partir desse momento, então, a partir desse processo, a presença europeia se faz cada vez maior no norte de África, assim como na região do Levante, que compreende Líbano, Síria, Jordânia, Palestina, Iraque, Irã. Então, ou seja, dentro de territórios que até então eram dominados pelo Império Otomano. Então, toda essa região do norte da África e do oeste asiático era parte do Império Otomano, que a partir de 1908 entra numa crise da qual ele não se recupera. A dissolução do Império Otomano acontece ali na primeira metade do século XX, mas é um império que tem mais de 300 anos, né? É importante ter isso em mente. Para o Said, esse processo é importante porque ele demonstra o quanto os europeus eram movidos pela literatura que eles construíram para si mesmos a respeito do Oriente. O Napoleão, antes de chegar no Egito, já tinha lido o trabalho de vários orientalistas franceses e ele criou na cabeça dele uma imagem ideal a respeito de um povo inteiro, de uma cultura inteira, que só existia dentro
das mentes dos escritores europeus que produziram esses trabalhos, tanto no campo da literatura, quanto no campo da arte e das ciências. Nesses estudos, nunca era dado ao oriental o direito de se pronunciar sobre a sua própria cultura nesse processo. E isso gerava uma imensidão de publicações que faziam generalizações enormes a respeito de eventos isolados presenciados por esses pseudocientistas europeus que estavam ali estudando um determinado povo, entre várias aspas. A Júlia disse aqui, só se for o ego dele que é maior que a esfinge, dá para ter uma impressão bem clara do quão ridículo é a mente colonialista. Sim, ela reforça essas ideias, né? Essas percepções da grande conquista europeia do mundo, né? Dos europeus que estão levando a civilização para esses povos inferiores. Essa percepção é frequentemente construída dentro dessa lógica, né? Amiga, tem uma história falando sobre a danificação da esfinge, de que foram por tropas francesas. Existem algumas hipóteses do porquê algumas esculturas e sarcófagos e outras obras de arte do Antigo Egito foram danificadas. Não dá para ter certeza da veracidade delas, mas é uma hipótese interessante. A de que tanto esfinges quanto sarcófagos e outras representações do Egito Antigo, representações humanas, tinham como características fenotípicas o fato de que os egípcios eram etnicamente núbios, ou seja, eles eram negros. O formato do nariz das representações seguia o formato do nariz que as grandes lideranças egípcias tinham, que era um padrão etnicamente negro, né? Do nariz, mais achatado, com uma forma mais larga. É complicado dizer que foi uma intervenção europeia, porque não existe documentação disso. Mas eu já li um artigo que trata dessa hipótese e ela é uma hipótese. É porque eu já vi falando que, tipo, era algo, por exemplo, de tiro ao alvo de tropas francesas, mas eu também vi contrapondo isso como se fosse desmentindo, falando que já havia ilustrações das esfinges antes da passagem napoleônica, então de que talvez isso não seja assim como eu Sim, disse. sim, há a hipótese também de que faraós que não queriam que os faraós anteriores fossem lembrados na história, mandavam remover partes do rosto deles para que eles não fossem identificáveis. E aí a gente não estaria entrando no âmbito de apagamento étnico, de uma questão racial colonialista. Não se sabe ao certo. Então, mas de fato são hipóteses que são construídas. Acho que essa hipótese da interferência europeia nas esculturas já está um pouco desbancada, mas foram hipóteses que foram construídas durante algum tempo. Aí aqui tem a carinha do Said para vocês verem ele. Esse outro livro, Cultura e Imperialismo, também é um livro fundamental, além do livro Orientalismo. São dois livros assim fantásticos dele. O Cultura e Imperialismo ele vai desenvolver um pouco mais de abrangência, ele é um pouco mais filosófico no Cultura e Imperialismo, enquanto que em Orientalismo ele vai para o campo da teoria e crítica literária. Aí tem um trecho aqui que é interessante do livro do Said. A designação mais prontamente aceita para orientalismo é acadêmica. E, certamente, o rótulo ainda tem serventia em várias instituições acadêmicas. Relacionado a essa tradição acadêmica, cujos caminhos, transmigrações, especializações e transmissões são, em parte, o tema deste estudo, há um significado mais geral para orientalismo.
O orientalismo é um estilo de pensamento baseado numa distinção ontológica entre o Oriente e, na maior parte do tempo, o Ocidente. Neste ponto, chego ao terceiro significado de orientalismo, cuja definição é mais histórica e material e que a dos outros dois, desculpa. Tomando o final do século XVIII como ponto de partida aproximado, o orientalismo pode ser discutido e analisado como a instituição autorizada a lidar com o Oriente. Aí a gente tem mais um exemplo aí de uma obra do Jean Gérôme, em que ele, mais uma vez, apresenta essa construção exotizante do oriental, né? Esses outros dois trechos são interessantes também, dialogam com o que a gente já vem discutindo. Em nossa época, o colonialismo direto se extinguiu em boa medida. O imperialismo, como veremos, sobrevive onde sempre existiu, numa espécie de esfera cultural geral, bem como em determinadas práticas políticas, ideológicas, econômicas e sociais. Nem o imperialismo, nem o colonialismo é um simples ato de acumulação e aquisição. Ambos são sustentados e talvez impelidos por potentes formações ideológicas que incluem a noção de que certos territórios e povos precisam e imploram pela dominação, bem como formas de conhecimento filiadas à dominação. O vocabulário da cultura imperial oitocentista clássica está repleto de palavras e conceitos como raça servis ou inferiores, povos subordinados, dependência, expansão e autoridade. E aí o objetivo do Said em Cultura e Imperialismo, que já é uma obra posterior à obra Orientalismo, ele diz: o que pretendo examinar é a maneira pela qual os processos imperialistas ocorreram além do plano das leis econômicas e das decisões políticas. E, por predisposição, pela autoridade de formações culturais identificáveis, pela consolidação contínua na educação, literatura, artes visuais e musicais. Manifestaram-se em outro nível de grande importância, o da cultura nacional, que tendemos a apresentar como algo asséptico, um campo de monumentos intelectuais imutáveis, livre de filiações mundanas. Então, há aí uma consolidação do orientalismo enquanto a fonte absoluta de conhecimento acerca do oriental. É isso que ele propõe aí com esse trecho, basicamente. Agora, eu queria entrar com vocês realmente na questão da arte em si, né? Eu vou partir aqui de um artigo bem interessante, está disponível para vocês lerem na internet, que se chama What is Modern Arab Art? Um artigo, ou O que é arte moderna árabe. É um artigo escrito pela pesquisadora emiradense Elina Sairanen. E nesse artigo, ela tenta definir cronologicamente o modernismo artístico árabe, apresentando esse modernismo em 3 fases. Então, a gente tem uma primeira fase de adoção, que vai do final do século XIX ao início do século XX, uma fase de adaptação, que vai dos anos 50 aos anos 90, e a fase última de globalização, que vai dos anos 90 até a contemporaneidade. Então, dá para ver por aí que a percepção que ela tem do modernismo dentro do mundo árabe é muito diferente do que a gente entende por modernismo europeu. O modernismo europeu ele acaba com o fim da Segunda Guerra Mundial. É ali que acaba o modernismo europeu. Mas a Elina Sairanen vai explicar que os processos se deram de maneira diferente dentro do mundo árabe. Tudo bem até aqui, gente? Tudo certo? Sim. Essa fase de adoção, que é um processo que vai do século XIX ao começo do século XX, a Sairanen explica, né, que durante essa fase as práticas artísticas regionais nativas foram abandonadas à medida que a arte na modalidade ocidental, por exemplo, a pintura de cavalete,
se tornou cada vez mais popular. É uma fase que está intimamente relacionada com essa ideia cultural dominante de que a arte islâmica era essencialmente uma arte não artística, já que ela não satisfazia os critérios europeus do naturalismo e dos movimentos artísticos predominantes na Europa na época. Como resultado, a arte islâmica ela acabou sendo rejeitada por muito tempo, por não ser figurativa e por não ser mimética, ideais que prevalecem na arte ocidental da época. Consequentemente, a ausência de arte real na Ásia Ocidental e no norte da África foi tomada como um sinal de atraso cultural. E a capacidade de adotar a arte ocidental como parâmetro foi vista como uma prova de que os árabes podiam se adaptar ao que os europeus chamavam de civilização moderna, ou seja lá o que isso quer dizer, né? Eu queria começar aqui já me contradizendo, né? Porque a gente teve no primeiro encontro toda uma explicação de vamos tentar definir o que significa ser árabe, não sei o quê. E aí o primeiro artista que eu estou trazendo é um artista turco. Eu sei que parece contraditório, mas tem um motivo para isso. O Osman Hamdi Bey foi um artista otomano importantíssimo, foi um dos pintores mais importantes do modernismo islâmico e, consequentemente, do modernismo árabe, até porque, como eu comentei agora há pouco, o Império Otomano existia dentro de vários territórios árabes. E o Império Otomano nada seria sem a contribuição árabe. Inclusive, hoje a gente tem vários estudos que apontam que a língua árabe dentro do Império Otomano era, inclusive, uma das línguas oficiais do Império. Ela era imprescindível nos assuntos de caráter religioso e jurídico. Religioso por conta do Corão, jurídico porque as sunas, que são escritos posteriores à morte do profeta Muhammad, eram um relato do caminho do Muhammad, dos hábitos de vida e dos modos de ser do profeta, que acabaram sendo transformados num código jurídico e na base legal do Império Otomano. O Osman Hamdi era também não apenas museólogo, arqueólogo, que era majoritariamente árabe, além do Museu de Arqueologia de Istambul. Então, as contribuições do Osman Hamdi são imprescindíveis para o modernismo árabe. Apesar de ter estudado pintura na França com orientalistas, a maneira como o Osman Hamdi retratou os turcos é radicalmente diferente dos seus contemporâneos europeus, visto que ele atribuía a esses personagens um caráter de agência e intelectualidade, além de construir metáforas visuais muito interessantes a partir do arcabouço cultural que ele tinha e das múltiplas formações em vários campos do conhecimento que tornavam ele um grande mestre. Eu gostaria que vocês olhassem agora por um instante para essa pintura à esquerda, que se chama Treinador de Tartarugas. É muito interessante essa pintura. Ela foi feita entre 1906 e 1907. Antes de mais nada, é importante dizer, antes que alguém me pergunte, que não era uma prática comum treinar tartarugas na Turquia. Nunca foi. Os europeus que viram essa pintura descontextualizada provavelmente tiveram essa impressão justamente por conta das suas bagagens orientalistas. Então, deviam achar que os turcos eram malucos e por isso eles gostavam de treinar tartarugas. Não, isso não é verdade. Os turcos nunca treinaram tartarugas.
Esse trabalho ele foi uma espécie de comentário político bem-humorado. Na época em que a obra foi feita, o Império Otomano enfrentava a última crise antes do seu fim, e a pintura foi o modo do artista de protestar o quão ineficientes vinham sendo as reformas políticas do sultão Abdulhamid II. A gente vê aí um homem dentro da Mesquita Verde, que é uma mesquita real, que fica localizada na cidade de Bursa, na Turquia. E as tartarugas parecem meio que ignorar o treinador e preferem comer os pedaços de folha de alface no chão. O homem retratado aí, ele utiliza vestes que são muito parecidas com as dos chamados derviches, que eram monges místicos islâmicos que vivem em austeridade e buscam um modo de vida humilde e materialmente desapegado. A obra, então, faz uma crítica à administração otomana da época, tentando adestrar uma situação política de crise de maneira catastrófica. Não à toa, o Império Otomano se dissolve poucos anos depois. Essa obra é interessante especialmente para refletir sobre o fato de que, por vezes, a gente interpreta de forma literal certas metáforas da cultura visual árabe e da cultura visual islâmica, especialmente quando elas possibilitam essa conclusão de que os árabes e os muçulmanos seriam primitivos, ignorantes, etc. Então, eu faço questão de mostrar essa obra porque ela ilustra bastante isso. Assim. Ao lado, a gente tem uma outra pintura em que o Osman Hamdi retrata dois homens jogando xadrez. Então, aí, isso reverbera aquilo que eu já tinha comentado antes sobre o Osman Hamdi representar os homens turcos numa espécie de agência e em situações de intelectualidade, enfim, as representações são feitas dessa forma por ele. A Ana comentou, curioso que o treinador está com um casaco de tartarugas nas costas, sendo talvez ineficiente, igual as próprias tartarugas, algo assim. O contexto faz toda a diferença para a leitura. Então, ele parece estar carregando essa... Parece uma mochila, né? Mas ela lembra muito um casco de tartaruga, de fato. E talvez seja uma analogia aí, não sei. O João Vinícius comentou, achei interessante que ele usa o vermelho e azul nas duas. Ah, sim, sim, sim. Então existe um estudo de cor muito interessante, né? As pinturas do Osman Hamdi são realmente fascinantes, assim, e refletem, inclusive, cores e tecidos que eram comuns na época, inclusive as vestimentas também, né? O uso dos turbantes e os sapatos e tudo mais. Tem um outro artista desse período, os artistas que eu estou mostrando aqui são dessa primeira fase de adoção do modernismo. O outro artista que eu queria mostrar para vocês hoje é o Mahmoud Mokhtar. A Júlia comentou. Notei que há muitas rachaduras na mesquita. Fiquei pensando sobre essa fragilidade do Império Otomano nessa época. Essa reflexão é muito boa, Júlia, de fato. Muito interessante. Mas é também importante ter em mente que as noções de conservação, patrimônio, restauração, todos esses conceitos são conceitos extremamente ocidentais. São conceitos inseridos dentro da museologia e da maneira de lidar com o patrimônio histórico europeu. Então, pode ser que eles só não se importassem com o fato de que tinha um azulejo craquelado ou que havia desgaste na pintura, etc. As prioridades em relação aos edifícios eram outras. O Mahmoud Mokhtar é um artista egípcio muito importante. Ele foi aluno da Faculdade de Belas Artes do Cairo, viveu durante os anos de formação dos movimentos nacionalistas árabes e ele foi membro do Partido AF,
que foi um partido nacionalista que defendia o fim da monarquia mameluca no território egípcio e a saída da presença colonial britânica. Ele foi um dos responsáveis pela introdução do modernismo nas artes visuais egípcias e participou da primeira exposição realizada por artistas egípcios na história do país, em 1911, no Cairo. Gostaria que vocês olhassem para essa obra que está à esquerda, chamada Renascimento do Egito. O nome em inglês está como Egypt Awakening. A escultura pública Renascimento do Egito foi produzida ao longo de quase 10 anos, aí, entre 1919 e 1928. Esse trabalho ele é uma fusão de aspectos modernistas da escultura europeia e da rica cultura visual egípcia. Então, a gente pode ver aí a Esfinge, que é símbolo nacional do Egito e da importante contribuição do país para a cultura universal e para a humanidade. Ela está representada em simbiose com uma mulher que ergue o seu véu e revela o seu rosto e o seu cabelo. As figuras aqui simbolizam, respectivamente, o passado e o futuro do Egito, que há pouco havia se tornado independente do domínio britânico em 1923. É importante a gente ter isso em mente, tá? As independências dos países do norte da África são muito recentes. Elas não algumas chegam a ter 100 anos, no máximo, no caso da independência egípcia. Outras têm menos. Então, é importante ter isso em mente. A figura feminina ao lado da Esfinge também faz referência ao movimento de mulheres que se formou nessa época, impulsionado pelos movimentos nacionalistas árabes, e faz referência a uma liderança que foi a Huda Sharawi, uma ativista egípcia e uma feminista que decidiu parar de usar o véu em 1922 e coordenou uma série de protestos e demonstrações públicas contra a presença colonial britânica no território egípcio. Então, essa escultura hoje, ela está, se eu não me engano, ela está no campus da Universidade do Cairo. É isso mesmo. E é uma obra muito interessante, assim, da maneira como ela condensa o modernismo, mas traz uma perspectiva autêntica árabe da realidade social que estava sendo vivida naquele momento. A outra obra ao lado se chama Al-Khamasen, que significa o 50, uma tradução complexa de fazer, mas é uma escultura também, uma escultura em mármore, e o título da obra é o nome dado a uma massa de ar quente que sai do deserto do Saara em direção ao litoral do norte da África e resulta em tempestades de areia que podem durar até 50 dias, tempestades de areia gigantescas. Esse movimento é impresso no mármore. Essa escultura é muito fascinante, porque a gente vê movimento em algo muito sólido. E os trajes dessa camponesa, que em árabe se chama felaha, essa camponesa ela é retratada com os ventos, os fortes ventos do Saara soprando sobre ela, né? E isso acaba revelando uma silhueta por baixo desse traje que cobre todo o corpo, dando origem a uma forma que às vezes parece abstrata e às vezes se mostra figurativa por conta da presença do rosto, né? É uma obra realmente muito interessante. Tudo bem até aqui, gente? Eu estou acelerando um pouco porque eu tenho muitas coisas para mostrar. Mas tudo certo até aqui? O João Vinícius diz, o fato de ser uma escultura em mármore me passa essa sensação de dificuldade em mover. Nossa, legal isso, João, porque de fato essa camponesa está sendo representada andando contra o vento, né? Quase que lutando para caminhar. Então, bem interessante essa percepção.
Um outro artista que eu queria mostrar para vocês aqui é o Mohamed Ben Ali Ribati. É um artista marroquino. Ele nasceu em Rabat, por isso isso é interessante, vocês vão ver talvez em outros nomes de artistas, que o local de onde o artista vem está referenciado no último sobrenome dele. Então é Mohamed Ben Ali Ribati. Ribati significa aquele que vem de Rabat. Então, isso às vezes aparece no nome de alguns artistas. O Muhammad, ele foi um dos primeiros pintores marroquinos modernos do seu tempo. E, apesar de ter nascido em Rabat, ele viveu em Tangiers, que é uma cidade litorânea no norte do Marrocos, e que, durante o século XIX, era um espaço internacional, por onde passavam muitos artistas europeus, e, inclusive, alguns deles chegaram a financiar o trabalho do Muhammad. O Mohamed Ben Ali Ribati foi um artista autodidata, o que muitas vezes é o tipo de referência que é utilizada para diminuir um artista, né? Assim, ou para atribuir a categoria de que ele era naif, e, enfim, outras categorias muito racistas e sem sentido. Mas é interessante explicar que o Mohamed não chegou a frequentar a escola de artes, é isso que eu quero dizer com esse termo. O Mohamed Ben Ali, ele preferia a pintura em aquarela sob papel, a tinta a óleo sob tela, o meio tradicional da pintura europeia. E a maneira como ele constrói essas narrativas cerimoniais, às vezes em espaços privados, no cotidiano marroquino, às vezes em espaços públicos de mercados e vielas da cidade de Tangiers, é cheio de cores e detalhes minuciosos, ainda que boa parte dessas pinturas sejam vistas distantes de aglomerações, né? Então, essa primeira cena que a gente vê aqui é uma festividade, né? Uma celebração. A gente vê essa dança bem tradicional. No centro da imagem aqui a gente vê uma mulher com uma bandeja e jarro normalmente um chá, né? Nessa bandeja. Essa é um tipo de dança bem tradicional do norte da África, que as mulheres dançam com a bandeja na cabeça. É bem impressionante. Assim. Tem vídeos na internet que vocês podem encontrar esse tipo de dança. E a gente vê um espaço aí de festividade, mas um espaço privado dentro do riad. O riad é esse tipo de casa que é bem comum, não só no Marrocos, mas também na Tunísia, na Argélia, de casa que abrigava muita gente. Então, era uma casa onde normalmente vivia uma família inteira, os avós, os primos, os tios, os patriarcas das famílias, todo mundo vivia no mesmo ambiente. E era uma mansão, né? Uma casa bem grande. Ok, aqui está me avisando aqui que a gente pode ir até 7h40, beleza. É interessante também a maneira como ele pinta essas molduras que fazem parte da pintura. Eu acho isso um detalhe muito lindo do trabalho dele, e que só dá mais cor e vida para essas representações, né? A gente vê aqui, inclusive, que essa é uma festividade onde só tem mulheres. Dentro do Islã, é bem comum que alguns espaços sejam destinados a determinados gêneros. Então, as mulheres ocupam determinados espaços e os homens ocupam determinados espaços, não só dentro das mesquitas, nos espaços de oração, mas também em outros espaços sociais. A moldura é muito linda mesmo. Tá, a Mariana está comentando aqui que ela acha que chama muita atenção a diferença entre a representação feminina nessa obra em oposição à pintura orientalista. De fato, aí há uma representação muito humanizada e, enfim, algo que não buscou
exotizar, idealizar e fetichizar essas mulheres, né? Mas simplesmente retratá-las. Inclusive, eu fico me perguntando como Muhammad Ben Ali frequentou esses espaços, se eles eram espaços majoritariamente femininos. Fica aí a questão. Talvez ele tenha imaginado esses espaços, talvez ele tenha visto esses espaços sorrateiramente, ilegalmente, não sei. Mas o fato é que ele pintou essa cena. Tem uma outra pintura dele aqui que eu acho muito interessante, especialmente pelo título que ele dá à obra, né? O nome da obra é Circuncisão. A circuncisão é uma prática tanto no judaísmo quanto no Islã e em outras religiões. E só que a circuncisão dentro da cultura árabe, especialmente dentro da cultura árabe islâmica, é motivo de celebração. A gente tem que lembrar aqui que estamos falando de uma cultura patriarcal. Então, o nascimento de um homem significava motivo para a celebração. E é claro, a gente não, a circuncisão em si não é representada na imagem, obviamente, mas a gente vê aí as pessoas festejando, pratos gigantes de comida, músicos tocando, e aqui, ao contrário, a gente vê uma celebração onde só há homens. Tudo bem? Parece que eu ouvi alguém, não sei se alguém queria dizer alguma coisa. Tá tudo bem até aqui, gente? Espero não estar me afobando, me atropelando. Bom, então vamos lá. Um outro artista que eu queria trazer aqui é o Abdul Qadir Al-Hassan, um artista iraquiano, nasceu em Bagdá em 1882, ou seja, ele nasceu no Iraque, enquanto o Iraque ainda fazia parte do Império Otomano. A gente vê, inclusive, aí que ele está vestido com trajes do exército otomano. Ele era um soldado. Ele foi um dos primeiros artistas iraquianos a pintar no estilo europeu, e ele apresentou às audiências iraquianas a pintura realista na forma dos retratos e paisagens. Ele viveu dois momentos políticos diferentes no Iraque. Quando ele nasce, o Iraque fazia parte do território otomano, e quando ele é adulto, ele vive sob o reino iraquiano Hashemita, que é um reinado muito breve, que dura de 1921 a 1958. Ele aprende a desenhar e a pintar quando frequenta a Academia Militar em Istambul, que era a capital do Império Otomano e a atual capital da Turquia, onde o desenho fazia parte do currículo. Então, os militares eram instruídos na arte do desenho e da pintura. O Abdul, ele ensinou outros artistas no seu estúdio quando ele volta para Bagdá, e muitos modernistas iraquianos estudaram com ele, foram seus discípulos. Ele, inclusive, foi um dos primeiros artistas a realizar uma pintura pública no Iraque, que ficava na fachada do Cinema Real, em Bagdá, e que acabou desaparecendo, infelizmente, da qual a gente nem tem registro em fotografia, mas apenas registros escritos de que essa obra foi encomendada por ele, para ele, né? As cenas que ele retrata do Iraque são cenas bem bonitas, que navegam, às vezes, pelo nosso imaginário, quando a gente pensa no Oriente Médio, no ANA, né, ou fazendo a correção do termo, mas que também evitam essas romantizações feitas anteriormente pelos orientalistas europeus. Isso porque esses cenários eles não fazem parte de uma fantasia literária, de um observador distante e ausente, mas sim de uma realidade cotidiana do artista. Ele viajou pelo Iraque depois que ele termina o seu serviço no exército, em busca de paisagens naturais e arquitetônicas. Então, a gente tem aqui o retrato do Mohamed Darwish Al-Alusi, que foi um importante comerciante iraquiano,
e esse retrato de essa paisagem com ovelhas. A gente vê, inclusive, bem distante ali, uma paisagem uma estrutura que parece lembrar muito a Torre de Babel, né? E fazendo referência, claro, ao fato de que ele é iraquiano e, portanto, o Iraque foi o território de grandes impérios, não apenas da Mesopotâmia, mas também do Império Assírio, do Império Babilônico. A gente está falando aí de fontes que são berços da cultura humana, né, e da civilização como um todo. E ele parece representar isso com muito orgulho. Agora a gente vai tocar num tema bastante interessante, que eu acho que é fundamental para as nossas discussões aqui. E a gente vai falar sobre isso a partir do Milud Bukersh. A gente falou sobre orientalismo. Vocês acham que é possível auto-orientalismo? Quando vocês pensam nisso, eu vou no banheiro rapidinho. E aí, meu povo, existe auto-orientalismo? Eu lembrei da Badia Massab, né, que acabou introduzindo a dança oriental no Egito e então eu acredito que sim, porque, né, no final. Com certeza. Você está corretíssima. Inclusive, tem uma pesquisadora brasileira, Marcia Adib, que fala bastante sobre auto-orientalismo nas danças árabes, né? E como não existe, o conceito de dança do ventre não existe. Mas ele foi uma forma de tornar palatável às audiências ocidentais danças que eram complexas, tinham muitas variações culturais e que a dança do ventre é um conjunto de práticas de dança dos povos árabes mastigada para uma audiência ocidental. E o caso do Milud Bukersh não é diferente. Ele é aqui um dos claros representantes do auto-orientalismo, tema que não só essa pesquisadora Marcia Adib toca em relação à dança, mas que o próprio Eduardo Said fala sobre, quando ele se refere em cultura e imperialismo à indústria cinematográfica egípcia, por exemplo, que adotou certos aspectos do orientalismo para que eles fossem palatáveis para audiências ocidentais. O Milud Bukersh, ele foi extremamente influenciado pelo Jean-Léon Gérôme, orientalista que eu mostrei agora há pouco, e o Eugène Delacroix, além de vários outros orientalistas. E ele produzia essas imagens de exotismo, mistério e sedução que agradavam muito a compradores e colecionadores europeus.
inclusive com essas representações de mulheres com seios à mostra, né? Algo que não existe. Seria, inclusive, inconcebível no sol do Saara as pessoas não andarem cobertas, porque você só morre de queimadura do sol e desidratação. Ninguém andava assim pelas ruas ou nada do tipo. Então, assim, essa é claramente uma imagem criada para gringo ver. O Bucherche, ele viveu durante um tempo em Paris, ele trabalhou em comerciais de filmes nos anos 30, e quando ele volta para a Argélia, ele expõe pela primeira vez em 47, no Círculo Franco-Muçulmano de Algiers, capital da Argélia. Aqui, tanto os homens quanto as mulheres são exotizados, e as mulheres especialmente hipersexualizadas. Só que ele está representando aqui pessoas Amazigh, povos indígenas do norte da África. Os Amazighs, eles compartilham uma mesma afinidade linguística, é um povo distribuído pelo norte da África, e eles foram fortemente perseguidos pelos árabes na formação do primeiro califado islâmico, do califado Rashido. O trabalho do Bucherche é interessante para a gente realmente pensar sobre como o orientalismo foi incutido dentro das sociedades consideradas orientais. Apesar de ter sido criado pelos europeus, ele também foi reproduzido de várias formas dentro dos contextos árabes. E acho que o trabalho do Bucherche só reforça isso, né? Existe e ele frequentemente pinta cenas de casais dançando e se acariciando. Tem essa outra pintura aqui que mostra, inclusive, o homem fumando, né? Então, há um quê de devasso nessas representações que ele faz, que são que atraem os olhos dos colecionadores europeus. A gente consegue, inclusive, dizer que essas pessoas são indígenas Amazigh por conta das tatuagens que as mulheres têm no rosto. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, mas elas têm tatuagens. É muito comum, dentre povos Amazigh, a prática da tatuagem entre as mulheres. Então, os homens não tinham tatuagens, mas as mulheres não só tinham tatuagens, como faziam as tatuagens em si mesmas. E faziam normalmente representações abstratas ou referências figurativas. É uma tradição de tatuagem bem interessante. Agora, gente, a gente vai entrar nesse segundo período, que seria o período de adaptação do modernismo. Mas eu queria partir da Wijdan Ali, que é uma intelectual árabe, para fazer para trazer esse tema. Tem um texto dela que está nesse livro, Modern Islamic Art, arte moderna islâmica, né? Em que ela começa esse texto explicando que o que a gente associa diretamente à arte islâmica diz respeito a uma arte islâmica clássica, produzida entre a dinastia Omíada, no século VII, e a queda do Império Otomano em 1924, ou seja, compreende aí 13 séculos. Ela diz: eles, os impérios, representam uma sequência de civilizações que se distinguem por sua unidade, mas também pela diversidade do seu rico e variado legado. Em seguida, ela explica que essa arte clássica islâmica sofreu uma ruptura brutal com a queda dos impérios islâmicos e a ascensão do poder colonial britânico e francês. Então, esses trechos do texto ilustram basicamente essa ideia de que a riqueza cultural a qual a Ali se refere dos impérios islâmicos deu lugar a um processo de padronização das artes nos territórios islâmicos. Houve um abandono das práticas artísticas tradicionais durante a colonização, que decorre de um sentimento incutido de vergonha das próprias heranças culturais por parte dos artistas.
de modo que eles começam a imitar as tradições artísticas coloniais. Então, ainda que a colonização europeia não tenha ocorrido em várias partes do Império Otomano, como no Iraque, no Irã e na própria Turquia, isso não impediu que, com a deterioração do Império, essa região fosse mais suscetível a influências culturais vindas do chamado Ocidente. Então, em pouco tempo, a pintura de cavalete se tornou popular em todo o território, e ao longo do século XX, muitos países islâmicos passaram por um processo de questionamento dessa imposição cultural. O século XX é marcado pelos processos de independência desses países. Então, naturalmente, isso vem acompanhado de uma insurgência intelectual e de despertares políticos, o que levou a uma recuperação de certos aspectos das artes tradicionais, a partir desse modo de se produzir a arte ocidental. Então, o processo de adaptação, ele é basicamente isso. Os trechos vocês vão poder consultar, porque vocês têm acesso ao PDF. Mas é basicamente disso que ela está falando, assim. E ela se refere a esse período de tempo, o que a Elina Sairanen descreve como período de adaptação, modernismo de adaptação. Essa segunda fase, que começa por volta dos anos 50, termina em certa medida nos anos 90, e está muito relacionada a dois fatores importantes. Primeiro, a maioria dos estados árabes conquistaram a sua independência durante esse período, e a descoberta dessas revoluções populares que a arte ocidental não conseguiu frear. Então, os processos de nacionalização enfim, eles acontecem concomitantes a essa fase de adaptação. Como a gente só tem mais 10 minutos, eu acho que eu queria só mostrar um artista desse bloco, pelo menos, só para deixar aquele gostinho. E aí a Sairanen também diz, né, que os artistas concentraram seus esforços na integração e tradução das tradições locais na arte ocidental anteriormente adotada. Então, antes ela era adotada tirando de cena as artes tradicionais e, como a própria Wijda Ali diz, as artes indígenas, para retomar as práticas da tradição árabe. Um artista que eu queria trazer aqui, que é interessante, é o Ibrahim Salahi, que é um artista sudanês, um modernista bem importante. Ele é bastante reconhecido no leste de África e nasceu numa família muçulmana tradicional. Ele foi educado pelo seu próprio pai, que era professor e supervisor de uma escola corânica, e transmitiu a ele tanto o conhecimento dos textos sagrados quanto a prática da caligrafia árabe, um elemento fundamental da cultura visual islâmica. O Salahi estudou na Inglaterra, estudou em Khartoum, que é a capital do Sudão, mas também estudou na Inglaterra, e depois de completar os seus estudos, ele volta ao Sudão e começa a buscar por uma outra autenticidade, uma autonomia do seu próprio trabalho, através de práticas e técnicas plásticas da cultura visual islâmica e do uso de signos e metáforas visuais que remetem à cultura sudanesa, mas também se apropriando das práticas modernistas às quais ele tinha sido exposto na Europa. Tem essa série que é bem interessante dele, que se chama Ele Sempre Aparece, e nela o artista realiza um procedimento estético bem interessante, em que as figuras em tons terrosos destacadas do fundo, tem um tom arenoso da tela, parecem ao mesmo tempo abstratas e figurativas. Elas vacilam, né, entre a representação de um ser, de um ente, de uma criatura, e enquanto algo que parece pertencer ao plano de fundo da própria pintura.
a presença desses tons terrosos também faz referência claramente à paisagem sudanesa, que é, em grande maioria, a paisagem saariana, a paisagem do deserto mesmo. Bom, tem essa outra pintura também que é interessante, que é da mesma série, que ele realiza o mesmo processo de inserção dessas figuras de forma, às vezes, meio subliminar dentro da própria composição da pintura. A gente vê aqui nesse fundo branco, parece ter uma criatura que ele decidiu cobrir de tinta branca no final. E ela está meio representada, meio fazendo parte do plano de fundo da pintura. Eu queria propor que, para o nosso encontro na aula que vem, vocês trouxessem algum exercício que foi inspirado no que vocês viram aqui até agora. Pode ser um texto, pode ser uma foto, pode ser uma montagem, pode ser uma pintura, um desenho, o que vocês quiserem que seja, mas que sintetize o que a gente vem discutindo até aqui sobre orientalismo, sobre arte, sobre o mundo árabe e sobre essas facetas do modernismo árabe que são bem interessantes. Tudo bem até aqui, gente? Tem questões, inquietações, crises? Eu sempre pergunto se as pessoas estão em crise, porque é importante. Eu acho que tudo certo em crise sempre, ok, bom saber. No próximo encontro, eu quero terminar essa segunda fase aí de adaptação, e aí a gente vai entrar numa questão interessante, que é sobre a presença das mulheres no modernismo árabe. Acho que vai ser bem legal. Estamos um pouquinho atrasados, porque teoricamente na próxima aula já era para a gente começar o bloco sobre arte contemporânea, mas tá tudo certo. Eu subestimei o quanto de tempo me ia tomar para falar sobre essas coisas. Mas é isso, gente. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão, alguma referência que gostaria que eu voltasse? Eu vou tentar disponibilizar para a Phoebe uma parte dos textos que ela não conseguiu encontrar, que eu cito como referências, que eu acho legal para vocês lerem. A bibliografia que eu montei ali é uma bibliografia expandida, tá? Nem tudo que está ali, seria impossível usar todas as referências que estão ali naquela bibliografia, mas ela é uma bibliografia expandida porque ela também é uma sugestão de leituras. E, claro, acho que é legal e pode inspirar vocês também para fazer o exercício para a nossa próxima aula, ouvir a playlist. Tem uma playlist que eu coloquei no Spotify, que eu montei com algumas músicas do mundo árabe que eu gosto muito e que são bem variadas. Então, tem artistas do Golfo, artistas do Norte de África, artistas da região do Levante. É bem amplo e segue crescendo. A cada música que eu ouço, eu vou alimentando essa playlist. Então, pode ser que daqui a alguns meses vocês parem para ouvir essa playlist e ela esteja maior ainda. Tá, vou disponibilizar o link aqui.
Ah, tá. A Phoebe colocou o link do Tumblr, né? E aí lá, eu acho que vocês conseguem encontrar o link tanto para a playlist que é sobre modernismos. Então, eu fiz uma playlist que se chama Modernismos Árabes nas Artes Visuais, e a ideia foi tentar reunir artistas, músicos que produziram nesses períodos que a gente está tratando agora. E tem uma outra playlist que aí a gente vai disponibilizar mais para frente de música árabe contemporânea. Música árabe mais contemporânea que tem elementos de música eletrônica e um monte de outras coisas. Léo, se eu puder agregar isso, eu também tenho um trabalho que eu fiz que é uma junção de uma pesquisa de música eletrônica árabe com alguns elementos de percussão latina, mas em sua full essência é um set de música eletrônica composto por sons árabes contemporâneos, que, enfim, eu acho legal. Legal, que massa! Compartilha isso com a gente, então, se você tiver algum link, assim, quiser Vou jogar mandar o no link. chat. Tá aí. Pera. Ah, legal. Maravilhoso. No meu Instagram, para quem me segue, também tem um link direcionando para alguns sets de música eletrônica que eu fiz, eu também toco. E tenho alguns sets de música eletrônica árabe. Se alguém tiver interesse, eles estão disponíveis na bio do meu Instagram. Mas eu posso jogar eles aqui também. E aí eu já passo a palavra para a Phoebe, porque a gente tem que encerrar, né? Oi, gente. Obrigado por terem vindo hoje. O tempo é curto, mas a gente continua no próximo encontro. E boa noite para todo mundo, bom descanso. Obrigada pela discussão, por se engajarem hoje aqui. Deixa a gente bem feliz quando vocês participam. E é isso. Obrigada, Phoebe. Obrigada, Léo. Sim, gente, muito obrigada pela participação, foi tudo. E a gente se vê semana que vem. Obrigada, Ana. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Léo.